maioria das pessoas são criaturas de condições, emoções e sensações, e que só manifestam um domínio próprio muito insignificante. Se quiserdes deter-menos-vos examinar um momento, vereis como muitos movimentos de ritmo vos afetaram em vossa vida, como um período de entusiasmo foi invariavelmente seguido por uma sensação e condição de depressão. Do mesmo modo, as vossas condições e períodos de coragem foram seguidos por iguais condições de medo. E assim sempre aconteceu com a maioria das pessoas. Tempos de sensação sempre apareceram e desapareceram com elas, mas elas não suspeitaram a causa ou razão do fenômeno mental. A compreensão das operações deste princípio dará à pessoa a chave para o domínio destes movimentos rítmicos de emoções, e habilitar-menos-a a conhecer melhor a si mesma e evitar de ser levada por estes fluxos e refluxos. A vontade é superior à manifestação consciente deste princípio, todavia o próprio princípio não pode ser destruído. Podemos escapar dos seus efeitos, porém, apesar disso, o princípio está em operação. O pêndulo sempre se move, porém, nós podemos escapar de sermos levados por ele. Há outras espécies de operações deste princípio de ritmo, seca a menos que queremos falar agora. Acha menos-se na sua ação aquilo que é conhecido como a lei de compensação. Uma das definições ou significações da palavra compensação é contrabalançar, que é o sentido em que os hermetistas empregam o termo. É a esta lei de compensação a que se refere o Kybalion, quando diz, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. A lei de compensação é que o movimento numa direção determina o movimento na direção oposta, ou para o polo oposto, um balança ou contrabalança o outro. No plano 4 o Kybalion físico vemos muitos exemplos desta lei. O pêndulo do relógio move menos-se em certa distância à direita, e depois numa igual distância à esquerda. As estações balançam menos-se umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei é manifestada em todos os fenômenos de ritmo. O pêndulo com brevidade move menos-se numa direção, e com a mesma brevidade na outra. Um movimento extenso à direita representa invariavelmente um movimento extenso à esquerda. Um objeto atirado para cima a uma certa altura tem uma igual distância para atravessar na volta. A força com que um projétil é arremessado uma milha para cima é reproduzida quando o projétil volta à Terra. Esta lei é constante no plano físico, como vos mostrará uma referência às autoridades menos modelos. Porém, os hermetistas levam isto muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que goza sutilmente está sujeito a sofrimentos sutis, ao passo que aquele que sente poucas penas só é capaz de sentir pouco gozo. O porco sofre porém muito pouco mentalmente, e também goza muito pouco, é compensado. E do outro lado, temos outros animais que gozam sutilmente, mas cujo organismo nervoso e temperamento lhes faz sofrer esquisitos graus de penas. E assim é com o homem. Existem temperamentos que permitem um grau muito inferior de gozo, e igualmente um grau inferior de sofrimento menos, enquanto que há outros que permitem um gozo mais intenso, mas também um sofrimento mais intenso. A verdade é que a capacidade para o sofrimento e o gozo é contrabalançada em cada indivíduo. A lei de compensação está aí em constante operação. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além neste assunto. Eles ensinam que antes que alguém possa gozar um certo grau de prazer, deverá ter movido, proporcionalmente para o outro polo da sensação. Dizem, contudo, que o negativo é procedente do positivo. Nesta questão, quer dizer que experimentando um certo grau de prazer não se segue que se deverá pagar por isto com um grau correspondente de sofrimento. Pelo contrário, o prazer é um movimento rítmico, concordando com a lei de compensação, para um grau de sofrimento precedentemente experimentado na vida presente, ou numa encarnação precedente. Isto traz nova luz sobre o problema do sofrimento. Os hermetistas consideram a cadeia das vidas como contínua, e como formando parte de uma vida do indivíduo, de modo que, por conseguinte,
O movimento rítmico por esta forma é compreendido enquanto que não teria significação sem que fosse admitida a verdade da reencarnação. Porém, os hermetistas pregam que o mestre ou estudante adiantado está habilitado em grau elevado a escapar o movimento para o sofrimento, pelo processo de neutralização antes mencionado. Elevando menos-se ao plano superior do ego, muitas das experiências que acontecem aos que vivem no plano inferior são evitadas e escapadas. A lei da compensação toma uma parte importante nas vidas dos homens e das mulheres. É sabido que geralmente uma pessoa paga o preço de tudo que possui ou carece. Se tem alguma coisa, carece de outra, a balança é equilibrada. Ninguém pode guardar o seu dinheiro e ter a migalha de pão ao mesmo tempo. Todas as coisas têm os seus lados prazenteiro e desprazenteiro. As coisas que se ganham são sempre pagas pelas coisas que se perdem. O rico possui muito do que falta ao pobre, ao mesmo tempo que o pobre também possui coisas que estão fora do alcance dos ricos. O milionário poderá ter inclinação para muitos festins, e a opulência com que sustentar todas as delícias e luxúrias da mesa, mas carece do apetite para gozar dela. Ele inveja o apetite e a digestão do trabalhador, que carece da opulência e das inclinações do milionário. E 42 O caibalião que tem mais prazer com o seu simples alimento do que o milionário poderia ter, se o seu apetite não fosse mau, nem a sua digestão arruinada, porque as necessidades, os hábitos e as inclinações diferem. E assim através da vida. A lei de compensação está sempre em ação, esforçando menos-se para balançar e contrabalançar, e sempre vindo ao tempo, sendo necessário diversas vidas para o movimento de volta do pêndulo do ritmo. Capítulo 12 A causalidade. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, todas as coisas acontecem de acordo com a lei, o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Menos o caibalião menos o sexto grande princípio hermético menos o princípio de causa e efeito menos contém a verdade que a lei domina o universo. Nada acontece por acaso, que este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito está oculto em todas as ideias científicas antigas e modernas, e foi anunciado pelos instrutores herméticos nos primitivos dias. Quando se levantaram muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento, estas disputas foram principalmente sobre os detalhes das operações do princípio, e ainda as mais das vezes sobre a significação de certas palavras. O princípio obscuro de causa e efeito foi aceito como exato praticamente por todos os pensadores de nomeada do mundo inteiro. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo do domínio da lei e da ordem, e proscrever menos-lo ao domínio de uma causa imaginária que os homens chamaram o acaso. Uma menos pequena consideração mostrará a todos que em realidade não existe coisa alguma de puro acaso. Webster define a palavra acaso do modo seguinte: um suposto agente ou íodo de atividade diferente da força, lei ou propósito. A operação de atividade de tal agente, o suposto eleito deste agente, um acontecimento fortuito, uma causalidade, etc. Porém, um pequeno exame mostrar menos a que não existe um agente como acaso, no sentido de uma coisa fora da lei, uma coisa fora de causa e efeito. Como poderia ser uma coisa que agisse no universo fenomenal, independente das leis, da ordem e da continuidade deste último? Tal coisa seria inteiramente independente do movimento ordenado do universo, e portanto superior a este. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isto somente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tomaria sem efeito todas as leis naturais, e mergulharia o universo em uma desordem e ilegalidade caótica. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender.
A palavra caso derivada de uma palavra que significa cair, como a caída dos dados, dando a ideia de que a caída dos dados e de muitos jogos de azar é simplesmente um acontecimento que não tem relação com qualquer causa. E é este o sentido em que geralmente é empregado o termo. Mas quando o assunto é examinado secretamente, veja com acento grave menos-se que não há nenhum acaso na caída dos dados. E todos os dias cá uma morte, que desagrada a um certo número de pessoas. Ela obedece a uma lei do infalível como a que governa a revolução dos planetas ao redor do Sol. Atrás da vinda da morte estão as causas, ou cadeias de causas, movendo menos-se além do lugar que a mente pode alcançar. A 43 O Cabalhão, posição da morte no box, a redução da energia muscular expendida nos golpes, a condição da mesa, etc., etc., todas são causas, cujo efeito pode ser visto. Mas atrás destas causas observadas existem cadeias de causas de procedência não observada, todas as quais têm uma influência sobre o número da morte predominante. Se uma morte dura uma grande quantidade de tempo, isto procederá de que os números manifestados serão quase iguais, isto é, haverá um número igual de uma mancha, duas manchas, etc., que são predominantes. Lançai uma moeda ao ar, e ela cairá sobre quaisquer cabeças ou rabos, mas fazei um bom número de arremessos e as cabeças e rabos cairão logo. Esta é a operação da lei proporcional. Mas apesar da proporção e dos simples arremessos estarem debaixo da lei de causa e efeito, se fôssemos capazes de examinar nas precedentes causas, seria claramente observado que era simplesmente impossível para a morte vir de outro modo, nas mesmas circunstâncias e no mesmo tempo. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados adviram. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa, ou uma cadeia de causas. Muita confusão houve nas mentes de pessoas que consideraram este princípio, porque não eram capazes de explicar como uma coisa poderia causar outra coisa, isto é, ser a criadora da segunda coisa. Com efeito, como matéria, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. A causa e o efeito são distribuídos simplesmente como eventualidades. Uma eventualidade é aquilo que acontece ou advém, como um resultado ou uma consequência de diversos eventos procedentes. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos procedentes da energia criativa do todo. Aponta uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo o que veio antes, e tudo o que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. A princípio consideramos isto como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto encontramos uma grande cadeia de causas. Em primeiro lugar está a chuva que amoleceu a terra que suportava a pedra e que a deixou cair. Em segundo lugar, atrás dessa está a influência do sol, de outras chuvas, etc., que gradualmente desintegraram um pedaço de rocha de um pedaço maior. Estão as causas que motivaram a formação da montanha e o seu levantamento pelas convulsões da natureza, e assim até o infinito. Então poderíamos procurar as causas atrás da causa da chuva, etc. Poderíamos considerar a existência do teto. Enfim, logo nos envolveríamos em uma rede de acontecimentos, causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas não nos poderíamos desembaraçar. Do mesmo modo que um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, e assim por diante até que em 40 gerações calcula menos se o número dos avós remontarem a muitos milhares. Assim é com o número de causas que se ocultam sob o mais trivial acontecimento ou fenômeno, tal como a passagem de uma delgada fuligem pelos vossos olhos. Não é coisa agradável descrever o pedaço de fuligem desde o período primitivo da história do mundo, desde quando ele formava uma parte de um tronco maciço de árvore, que foi primeiramente transformado em carvão e depois até que passou agora pelos vossos olhos no seu caminho para outras aventuras. E uma grande cadeia de acontecimentos, causas e efeitos, trouxe menos a sua condição presente. E a última é simplesmente uma cadeia dos acontecimentos que poderão produzir outros eventos centenas de anos depois deste momento.
Uma série de acontecimentos procedentes do delgado pedaço de fuligem foi a escrita destas linhas que fez o 44 Cavalhon tipógrafo menos mestre reformar certa palavra, o revisor fazer a mesma coisa, e que produzirá certos pensamentos na vossa mente, e de outros, que por sua vez afetarão outras e assim por diante conforme a habilidade do homem para raciocinar, e tudo isto da passagem de um delgado pedaço de fuligem. O que mostra a relatividade e a associação das coisas, e o fato anterior que não há coisa grande, não, há coisa pequena, na mente que causa não tudo. Detende menos-vos a pensar um momento. Se certo moço não tivesse encontrado uma certa moça, no obscuro período de idade da pedra, vós, que agora estáis lendo estas linhas, não existiríeis agora. E, talvez, se o mesmo casal não se encontrasse, nós que escrevemos estas linhas, não existiríamos também agora. E o verdadeiro ato de escrever, da nossa parte, e o ato de ler, da vossa, poderá não só afetar as respectivas vidas nossas e vossas, mas também poderá ter uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão nas idades futuras. Toda a ideia que pensamos, todo o ato que fazemos, tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Não queremos entrar em consideração sobre o livre menos-arbítrio ou determinismo, nesta obra, por várias razões. Entre as diversas razões, a principal é que nenhum lado da controvérsia é inteiramente verdadeiro, com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio de polaridade mostra que ambos são meias menos verdades, polos opostos da verdade. Os preceitos são que o homem pode ser livre e ao mesmo tempo limitado pela necessidade, dependendo isto da significação dos termos e elevação da verdade cuja significação é examinada. Os escritores antigos expressam este assunto, assim, a criação que está mais distante do centro é a mais limitada, quanto mais próximo chega do centro, tanto mais livre é. A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade, dos que as rodeiam, etc., e manifestam muito pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, os costumes e as ideias desse mundo exterior, e também pelas suas emoções, sensações e condições, etc. Não manifestam domínio algum, digno de nome. Indignamente repudiam esta asserção, dizendo, pois eu certamente sou livre para agir e fazer como me apraz, faço justamente o que quero fazer, mas deviam explicar melhor o quero e o como me apraz. Que os faz querer fazer uma coisa de preferência a outra, que lhes faz prazer fazer isto e não aquilo. Não existe porquê para seu prazer e desejo. O mestre pode mudar estes prazeres e vontades em outros no lado oposto do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, sem querer por causa das condições, emoções meio, sem tendência ou desejo. Sensações ou sugestões da maioria das pessoas são arrastadas como pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e às condições e desejos internos, não falando dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, da sugestão, que as levam sem resistência da sua parte, sem exercício da vontade. Movidas, como os peões no jogo de xadrez da vida, elas tomam parte neste e são abandonadas depois que o jogo terminou. Mas os mestres, conhecendo a regra do jogo, elevam menos-se acima do plano da vida material, e colocando menos-se em relação com as mais elevadas forças da sua natureza dominam as suas próprias condições, os caracteres, as qualidades e a polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam menos-se motores em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos mais elevados, mas concordam com as leis superiores, e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam parte consciente da lei, sem serem simples instrumentos. Enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. 45 Caibalion porém, tanto nos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. Não há coisa do acaso. As deuses cegas foram abolidas pela razão.
Agora podemos ver com olhos esclarecidos pelo conhecimento que tudo é governado pela lei universal menos o infinito número de leis é simplesmente uma manifestação da única grande lei menos a lei que é o todo. É verdade, contudo, que nem mesmo um pardal fica descuidado à mente do todo, assim como os cabelos da nossa cabeça são contados, como disseram as Escrituras. Nada há fora da lei, nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que, por causa disso, o homem é simplesmente um cego autômato. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei contra as leis, e que a vontade superior prevalece contra a inferior, até que por fim procure refúgio na própria lei, e olhe com desprezo as leis inferiores. Sois capaz de compreender a mais íntima significação disto? Capítulo 13. O gênero está em tudo, tudo tem os seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. Menos o Kybalion, o sétimo grande princípio hermético, menos o princípio de gênero, menos contém a verdade que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes em ação em todas as fases dos fenômenos e todos os planos da vida. Neste ponto achamos bom chamar a vossa atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo no uso ordinariamente aceitado do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir. Uma consideração momentânea mostrar menos a que a palavra tem um significado mais extenso e mais geral que o termo sexo, o último referindo menos-se às distinções físicas entre as coisas viventes machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em certo plano grande plano físico, o plano da vida orgânica. Desejamos fixar esta distinção nas vossas mentes, porque certos escritores, que adquiriram uma simples noção da filosofia hermética, pretenderam identificar este sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes repreensíveis teorias e ensinos a respeito do sexo. O ofício do gênero é somente de criar, produzir, gerar, etc., e as suas manifestações são visíveis em todos os planos de fenômenos. É um tanto difícil dar provas disso nas linhas científicas, pela razão que a ciência ainda não reconheceu este princípio como de aplicação universal. Mas ainda assim várias provas têm provindo de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio de gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria como a ciência conhece por último, e que formando combinações formam o átomo, que até há pouco tempo era considerado como final e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma multidão de corpúsculos, elétrons ou íons, sendo aplicados vários nomes por autoridades diferentes, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Mas as explicações que seguem mostram que a formação do átomo é realmente devida ao agrupamento de corpúsculos negativos ao redor de um positivo, parecendo que os corpúsculos positivos exercem certa influência sobre os corpúsculos negativos, fazendo estes formarem certas combinações e assim criar ou gerar um átomo. Isto está em relação com os mais antigos 4 Kybalion preceitos herméticos que sempre identificaram o princípio masculino de gênero com o polo positivo, ao feminino com o polo negativo da eletricidade. Agora uma palavra a respeito desta identificação. A mente do público formou uma ideia inteiramente errônea a respeito das qualidades do chamado polo negativo da matéria magnetizada ou eletrizada. Os termos positivo e negativo são em verdade erroneamente aplicados a este fenômeno pela ciência. A palavra positivo significa tudo o que é real e forte, comparado com a negativa irrealidade e fraqueza. Nada ulterior aos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada há negativo ao redor dele. As maiores autoridades científicas agora usam a palavra catódico em lugar de negativo. Do polo catódico procedem a imensidade de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo saem estes maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos.
O polo catódico é a mãe de todos os fenômenos estranhos, que tornaram inúteis os velhos livros, e que fizeram muitas teorias admitidas serem proscritas do programa da especulação científica. O polo catódico ou negativo é o princípio materno dos fenômenos elétricos, e das formas mais sutis da matéria. Já é conhecido pela ciência. Assim vedes que temos razão quando recusamos usar o termo negativo nas nossas considerações sobre o assunto, e insistindo na substituição da palavra feminino pelo antigo termo. Os fatos da condição nos levam a isto, sem mesmo tomarmos em consideração os preceitos herméticos. E assim usaremos a palavra feminino em lugar de negativo falando deste polo de atividade. Os últimos ensinos científicos são que os corpúsculos criadores ou elétrons são femininos. A ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa, e nós dizemos que são compostos de energia feminina. Um corpúsculo feminino abandona um corpúsculo masculino e toma uma nova direção. Ele ativamente procura uma união com um corpúsculo masculino, sendo incitado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um escritor costuma até empregar a frase ele em um dado tempo procura, de sua própria evolução, uma união, etc. Este destacamento e esta união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino une menos-se com o corpúsculo masculino, começa um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob as influências da energia masculina, e giram ao redor da última. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Este novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos, mas quando a união é formada, o átomo torna menos-se uma coisa separada, tendo certas propriedades, mas não manifestando muito a propriedade da eletricidade independente. O processo de destacamento ou separação dos elétrons femininos é chamado ionização. Estes elétrons ou corpúsculos são os mais ativos trabalhadores no campo da natureza. Provenientes das suas uniões ou combinações, se manifestam os diversos fenômenos da luz, do calor, da eletricidade, do magnetismo, da atração, repulsão, afinidade química e o inverso, e outros fenômenos semelhantes. E tudo isto procede do ação do princípio de gênero no plano da energia. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente ao princípio feminino e assim pôr em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz ativa a obra criadora, e isto é assim em todos os planos. E ainda, cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Em muitas formas da vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por esta quadrucabalhão razão, tudo no mundo orgânico manifesta ambos os gêneros. Há sempre o masculino na forma feminina, e o feminino na forma masculina. Os ensinos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação das diversas formas de energia, etc., mas não julgamos conveniente entrar em detalhes a respeito dos mesmos neste ponto, porque não podemos sustentá-los com provas científicas, pela razão que a ciência ainda não progrediu o necessário para isso. Mas o exemplo que vos demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos vos mostram que a ciência está no caminho reto, e poderia também dar menos-vos uma ideia geral dos princípios ocultos. Diversos dos principais investigadores científicos declararam a sua opinião que na formação dos cristais foi descoberta alguma coisa que corresponde à atividade sexual, que é uma outra bagatela mostrando a direção em que sopram os ventos científicos. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. Seria estabelecido que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou força. A eletricidade é agora geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energias parecem dissolver. A teoria elétrica do universo é a última doutrina científica, e ela está crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral.
E assim segue menos-se que se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade menos levados ao seu princípio e fonte de manifestações menos uma clara e infalível evidência da presença do gênero e suas atividades, estamos justificados vos fazendo crer que a ciência enfim deu provas da existência em todos os fenômenos universais deste grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário gastar o nosso tempo com o muito conhecido fenômeno da atração e repulsão dos átomos, afinidade química, os amares e ódios das partículas atômicas, as atrações ou coesões entre as moléculas da matéria. Estes fatos são muito bem conhecidos para necessitar extensos comentários nossos. Mas considerasseis alguma vez que todas estas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não vedes que estes fenômenos andam ao par com os dos corpúsculos ou elétrons? E ainda mais que isto, não vedes a racionalidade dos ensinos herméticos que afirmam que a verdadeira lei da gravitação menos esta estranha atração pela qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem para outras simplesmente outra manifestação do princípio de gênero, que opera na direção de atração da energia masculina para a feminina, e vice menos versa. Não poderemos dar menos-vos provas científicas disto agora, mas vamos examinar os fenômenos à luz dos ensinos herméticos sobre o assunto, e veremos se não tereis uma mais útil hipótese que as oferecidas pela ciência física. Submetei todos os fenômenos físicos ao testo, e vereis sempre em evidência o princípio de gênero. Permiti-nos agora passarmos à consideração da ação do princípio no plano mental. Muitas ideias interessantes têm nele a sua examinação. Capítulo 14. O gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram o modo moderno de pensar a respeito dos fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da dupla ideia mental que se tem manifestado tão fortemente durante os 10 anos passados do último meio século, e que deu origem a um grande número de teorias plausíveis a respeito da natureza e caibalion constituição destas duas mentes. Recentemente Thompson J. Hudson atingiu grande popularidade em 3, avançando a sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir, em cada indivíduo. Outros escritores atraíram também a atenção pelas teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc., etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio oculto da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética tem provocação de riso quando lê ou ouve qualquer coisa destas novas teorias a respeito da dualidade da mente, cada escola aderindo tenazmente à sua própria teoria favorita e clamando ter descoberto a verdade. O estudante volta para trás às páginas da história oculta e, nos primeiros elementos dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E examinando mais ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento dos fenômenos da mente dual e deu conta disto pela teoria do gênero mental. Esta ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidos. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. Certamente que os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos considerados como sendo respectivamente dos dois aspectos, porque muitas teorias e afirmações são alambicadas e incapazes de resistir ao toque da experiência e da demonstração. Apontamos as fases de concordância simplesmente para o fim de ajudar o estudante a assimilar os seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontrarão no princípio do seu segundo capítulo da Lei dos Pensamentos Psíquicos, a proposição que a mística algaravia dos filósofos herméticos desenvolve a mesma ideia, isto é, a dualidade da mente.
Se o Dr. Hudson empregasse o tempo em decifrar um pouco da mística algaravia da filosofia hermética, ele teria obtido grande esclarecimento sobre a função da mente dual. Porém, naquele tempo, as suas obras mais interessantes ainda não tinham sido escritas. Vamos agora considerar os preceitos herméticos sobre o gênero mental. Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito deste assunto, fazendo os seus estudantes examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que a sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego. A relação eu sou. A princípio isto parece ser a última palavra da consciência, mas um exame pouco mais profundo descobre que este eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. Apesar de a princípio parecer existir um só ego, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêmeos mentais diferem em característicos e natureza, e um exame das suas naturezas e dos fenômenos que procedem da mesma dará muita luz sobre muitos problemas da influência mental. Permite-nos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomado pelo ego pelo estudante, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem 4K Balion pensa do seu ego no seu aspecto de eu como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, característicos, etc., tudo que faz sobressair a sua personalidade, ou a seidade conhecida-se aos outros. Conhece que estas emoções e sensações mudam, nascem e morrem, estão sujeitas aos princípios de ritmo e de polaridade, que as levam de um extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes e formando então uma parte deles mesmos. Tal é o eu de um homem. Porém, falamos muito apressadamente. O eu de muitos homens pode ser considerado como consistindo da sua consciência corpórea e dos seus apetites físicos, etc. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea, eles praticamente vivem nela. Muitos homens ainda consideram o seu vestuário como parte do seu eu e atualmente parecem considerar menos-lo como uma parte de si mesmos. Um escritor disse humoristicamente que os homens se compõem de três partes: o espírito, o corpo e a roupa. Estas pessoas ou roupas conscientes perderiam a sua personalidade se fossem despidas da sua roupa, por selvagens, na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muitos dos que estão presos à ideia do vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de uma sociedade independente do corpo. A sua mente parece ser praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre o contrário. Mas, conforme o homem sobe na escala de consciência, ele se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia do corpo e de pensar que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas, só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, as emoções, etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar estes estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ele mesmo. Compreende que pode mudar estes estados mentais de emoções por um esforço da vontade que pode do mesmo modo produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta, e, contudo, existe o mesmo eu. E assim até que seja capaz de pôr de parte estes vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, os característicos e outras faculdades mentais, é capaz de pôr menos-las no não menos eu, coleção de curiosidade e embaraços, como uma posse de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os não muito adiantados podem ver, na imaginação, como pode ser realizado o processo. Depois que o processo de pôr
De parte foi executado o estudante por menos si menos a imposse consciente de uma seidade que pode ser considerada nos seus dois aspectos de o ego. O eu será considerado como sendo uma coisa mental em que os pensamentos, as ideias, as emoções, as sensações, e outras condições são produzidas. Pode ser considerado como a matriz, como disseram os antigos, capaz de fazer a geração manifesta menos se a consciência é como um ego feminino com latentes de criação e geração das progênies mentais de todas as espécies e reinos. Sente menos se que as suas forças de energia criativa são enormes. Contudo, parece ser consciente que ele recebe muitas formas de energias do seu ego companheiro, ou de outro ego, quando é capaz de dar ciclo Kybalion existência às criações mentais. Esta consciência traz consigo a realização de uma enorme capacidade para a operação mental e habilidade criativa. Porém, o estudante descobre logo que isto não é tudo o que percebe dentro da sua consciência interior. Percebe que existe uma coisa mental que é capaz de querer que o ego feminino acione na direção de certa linha criativa, e que também é capaz de sustentar e provar a criação mental. Esta parte deles mesmos, dizem ser chamada ego, é capaz de ficar na sua consciência à vontade. Não tem uma consciência de habilitações para gerar e criar ativamente, no sentido do processo que acompanha as operações mentais, mas sim no sentimento e consciência de uma facilidade para projetar uma energia do ego masculino ao ego feminino menos um processo de desejo que a criação mental comece e continue. Compreende também que o ego masculino é capaz de sustentar e abrigar as operas da criação mental do ego feminino. Na mente de cada pessoa existem estes dois aspectos. O eu representa o princípio masculino de gênero e o eu representa o feminino. O ego representa o aspecto de existência, o eu aspecto de estado. Deveis saber que o princípio de correspondência opera neste plano do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Estes aspectos da mente menos os princípios masculino e feminino menos o ego e o eu menos considerados em relação com os conhecimentos dos fenômenos mentais ou físicos, dão a chave mestra destas pouco conhecidas regiões da operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade que se oculta debaixo do campo total dos fenômenos de influência mental, etc. A tendência do princípio feminino é sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino é sempre em dar menos-se-ás ou exprimir menos-se-ás. O princípio feminino tem um campo de operação mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino dirige a obra da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, incluindo a obra da imaginação. O princípio masculino contenta menos-se com a obra da vontade, nas suas várias fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode contentar menos-se com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que prestam uma contínua atenção a um assunto empregam ativamente ambos os princípios mentais, o feminino na obra da ativa geração mental, e a vontade masculina na estimulação e fortificação da porção criativa da mente. A maioria das pessoas empregam realmente o princípio masculino mas pouco, e contentam menos se conviver de acordo com os pensamentos e as ideias insinuadas no eu pelo ego das outras mentes. Porém, o nosso propósito não é demorar-nos na consideração desta fase do assunto, que pode ser estudada num bom livro de psicologia, com a chave que nós vos demos sobre o gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos procuraram para uma explicação destas várias fases de fenômenos as teorias dos diversos instrutores da mente dupla. Em certa medida estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém,
Se esses estudantes considerarem estas mentes duplas à luz dos preceitos 5 Kybalion herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, compreenderão que têm na mão a chave com que tanto esforço procuravam. Nos fenômenos de telepatia vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa e este toma o pensamento menos semente e o desenvolve até a madureza. Pela mesma forma operam a sugestão e o hipnotismo. O princípio masculino da pessoa dando as sugestões dirige uma exalação da energia vibratória ou força menos vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta última aceitando menos a, recebe menos em si mesmo e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhida na mente de uma pessoa, cresce e se desenvolve, e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto, em realidade, é como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, quando este destrói a produção direta, e se põe no ninho. O método normal é para os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa coordenar e agir harmoniosamente em conjunção com a de outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias é muito lento em agir menos o estendimento da força menos vontade é muito vagaroso menos e a consequência é que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e os desejos das outras pessoas, as quais ela permite que façam as suas ideias e os seus desejos. Quão poucas ações ou pensamentos originais são realizados pelas pessoas médias. Não são a maioria das pessoas simples sombras e ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes que elas. Isto acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do seu eu do que na do ego. Está polarizada no seu princípio feminino da mente, e o princípio masculino, em que se acha à vontade, é obrigado a ficar inativo e sem emprego. O homem e a mulher fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força materialmente depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam a sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e ainda mais dominam do mesmo modo as mentes dos outros. Vede as pessoas fortes, como implantam os seus pensamentos menos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim este pensar de acordo com os desejos e as vontades destes indivíduos fortes. Isto é porque as massas do povo são como que criaturas menos carneiros, não dando origem a uma ideia própria e não empregando as suas próprias forças de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao redor de nós todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias nos outros. O ator que faz o povo chorar ou rir como quer, o faz empregando este princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que tenha atenção do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras é a devida manifestação do gênero mental, na direção da linha vibratória acima indicada. Neste princípio acha menos-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que familiarizou menos-se com os fenômenos geralmente chamados psíquicos, poderá descobrir a importante parte tomada nos ditos fenômenos por esta força que a ciência denominou sugestão, termo pelo qual se quer significar o processo ou método pelo qual uma ideia é transmitida à mente de outro, fazendo a segunda mente agir de acordo com ela. Uma exata compreensão da sugestão é necessária para se compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que a sugestão encobre. 52 O Kybalion porém, o conhecimento da vibração e do gênero mental é ainda mais necessário para o estudante da sugestão. Porque todo o princípio da sugestão depende do princípio de gênero mental e de vibração. É costume dos escritores e instrutores da sugestão explicar que é a mente objetiva ou voluntária que faz a impressão mental, ou sugestão na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo ou não nos dão uma analogia na natureza pela qual possamos compreender melhor a ideia. Mas, se quiserdes raciocinar sobre o assunto à luz dos preceitos herméticos,
sereis capaz de ver que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o universo natural oferece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a verdadeira criação do universo segue a mesma lei, e que em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e psíquico, está sempre em operação o princípio de gênero, manifestação dos princípios masculino e feminino. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E mais ainda, quando se compreende o princípio de gênero mental, os variados fenômenos de psicologia tornam-se imediatamente adaptáveis a uma classificação e estudo inteligente, em vez de serem muito obscuros. O princípio se realiza na prática, porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em extensa discussão ou descrição dos variados fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Existem muitos livros bons, escritos e publicados sobre este assunto nos últimos anos. Os principais fatos dados nesses vários livros são corretos, apesar dos escritores intentarem explicar os fenômenos por diversas teorias que lhes são favoritas. O estudante pode instruir a si próprio nestas matérias, e empregando a teoria do gênero mental será capaz de pôr em ordem no caos das teorias e doutrinas contrárias, e poderá tomar menos semestre no assunto se for inclinado a ele. O fim desta obra não é dar uma extensa relação dos fenômenos psíquicos, mas sim dar ao estudante uma chave menos mestra com a qual possa abrir as diversas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar. Julgamos que nesta considero-pontuação dos preceitos do Kybalion, encontrar menos e menos há uma explicação que servirá para esclarecer muitas dificuldades embaraçosas. Ela será uma chave que abrirá muitas portas. Qualquer que seja o costume de fazer detalhes a respeito das muitas formas de fenômenos psíquicos e da ciência mental, colocamos providencialmente na mão do estudante as ideias pelas quais ele pode instruir menos se muito a respeito de cada fase do assunto que o interessar. Com o auxílio do Kybalion pode menos se fazer uma livraria oculta, a velha luz do Egito iluminando as páginas e os assuntos obscuros. Este é o fim deste livro. Não queremos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer o bosquejo de um grande preceito do mundo antigo, que poderá esclarecer as doutrinas de outros, que servirá de grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas. 53 O Kybalion capítulo 15 Axiomas herméticos A posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é, como a riqueza, destinado ao uso. Lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Menos o Kybalion menos os preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, pelas razões que já dissemos, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, como podeis ver pela referência à citação acima do Kybalion, que a estabelece energicamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça. Guardai menos vos da avareza mental e expressar em ação aquilo que aprendesses. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai menos os também. Damos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos do Kybalion, com alguns comentários juntos a cada um deles. Fazei menos os vós mesmos, praticai menos os e usai menos os, porque eles não são realmente vossos enquanto não os tiverdes usado. Ponto para mudar a vossa disposição ou o vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Menos o Kybalion todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e a atenção muda a vibração. Cultivai a arte da atenção, por meio da vontade, e aprendereis o segredo do domínio das disposições e dos estados mentais. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental,
Ponde em movimento o princípio de polaridade e concentrai menos-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destrui o desagradável mudando a sua polaridade. Menos o Kybalion. Esta é uma das mais importantes das fórmulas herméticas. É baseada em verdadeiros princípios científicos. Nós vos dissemos que um estado mental e o seu oposto eram simplesmente os dois polos de uma só coisa, e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Este princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando seus discípulos concentrarem sobre a qualidade oposta. Se fordes possuídos pelo medo, não percais tempo tratando de destruir esse medo, mas cultivai imediatamente a qualidade da coragem, e o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram esta ideia muito claramente empregando o exemplo do quarto escuro. Não deveis tirar a escuridão, mas simplesmente abrindo as janelas e entrando a luz, a escuridão desaparece. Para destruir uma qualidade negativa, concentrai menos-vos sobre o polo positivo dessa mesma qualidade, e as vibrações se mudarão gradualmente do negativo ao positivo, até que finalmente fiqueis polarizado no positivo em vez de no negativo. O inverso é também verdade, como muitos criaram as suas mágoas, quando puseram menos-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas. Pela mudança da vossa polaridade podeis dominar os vossos defeitos, mudar os vossos estados mentais, refazer as vossas disposições, e formar o caráter. Muitos dos domínios mentais dos hermetistas avançados são devidos a esta aplicação da polaridade, que é um dos mais importantes 54 Kybalion aspectos da transmutação mental. Lembrai menos-vos do axioma hermético citado previamente, que diz: a mente tão bem como os metais e elementos pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. Menos o Kybalion menos o domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou alquimia mental, porque, a não ser que adquira a arte de mudar a sua própria polaridade, ninguém poderá influir sobre os que o rodeiam. A compreensão perfeita deste princípio tornará a pessoa apta a mudar a sua própria polaridade, bem como a dos outros, se ela quiser empregar o tempo no estudo e na prática necessária para possuir a arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente do estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização. Menos o Kybalion menos como explicamos nos capítulos antecedentes, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta no plano mental tanto como no plano físico, e que a contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais, é devida ao movimento à direita e à esquerda, por assim dizer, do pêndulo mental que nos leva de um extremo de sensação a outro extremo. Os hermetistas ensinam também que a lei de neutralização habilita a pessoa a dominar, em grande parte, a ação do ritmo no conhecimento interior ou consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência, do mesmo modo que um plano inferior ordinário. E o mestre elevando menos-se mentalmente ao plano superior faz um movimento do chamado pêndulo mental manifestar menos-se no plano inferior, e ele, estando no plano superior, escapa conscientemente do movimento inferior. Isto efetua menos-se pela polarização na seidade superior, e depois transportando as vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário de consciência. Isto é semelhante ao elevamento acima de uma coisa, deixando menos a passar por baixo de vós. O hermetista avançado polariza menos-se no polo positivo do seu ente, o polo eu sou, ao contrário do polo da personalidade, e pela recusa e negação da ação do ritmo, eleva o seu próprio plano de consciência, e permanentemente firme na manifestação do seu ente, deixa o pêndulo mover menos-se no plano inferior sem mudar a sua polaridade. Isto é realizadas por todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio, quer compreendam a lei quer não. Tais pessoas simplesmente recusam deixar menos se mover pelo pêndulo das condições ou emoções, e, afirmando constantemente a sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, por conseguinte, atinge um grau muito grande de progresso,
porque compreende a lei que está dominando por uma lei superior, e pelo emprego da sua vontade alcança um equilíbrio e estabilidade mental quase impossível de ser acreditado pelos que se deixam mover à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. Contudo, lembrai menos-vos sempre que não podeis destruir realmente o princípio de ritmo, porque ele é indestrutível. Podeis simplesmente vencer uma lei contrabalançando menos-a com outra, e assim manter menos-vos em equilíbrio. As leis do balanço e contrabalanço estão em ação tanto nos planos mentais como nos físicos, e a compreensão destas leis habilita o homem a parecer destruir as leis, quando ele simplesmente exerce um contrabalanço. 55 Caibalion Nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade, e pode menos se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. Menos o Caibalion pela compreensão das práticas da polarização, os hermetistas elevam menos-se a um plano superior de causalidade e assim contrabalançam as leis dos planos inferiores de